Queridos de Deus, graça e paz a todos, da parte de Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aqui estou eu mais uma vez, seu irmão em Cristo, William Moura, para juntos crescermos em graça e em conhecimento da imutável, indestrutível e eterna Palavra de Deus. Amém, queridos? Nós vamos dar continuidade aqui à nossa série que estamos deixando aí, tanto no nosso canal no YouTube, canal A Bíblia Diz, né? Você pode dar uma passadinha por lá e conferir todo o material que nós estamos deixando a respeito dessa série e também outros assuntos importantes para a edificação da tua vida espiritual, da tua vida conjugal, sentimental, enfim, da tua vida como um todo. Dê uma passadinha lá no nosso canal, deixe lá a sua opinião, a tua opinião é muito importante. Amém, queridos? Canal A Bíblia Diz, lá com a ministração desse ilustre pecador que você acompanha agora, esse que vos fala, seu irmão em Cristo, William Moura. Amém, queridos? E vocês também que nos acompanham, que nos seguem no Instagram, Irmão William Oficial, que Deus te abençoe tua vida sempre em nome de Jesus. Estamos juntos até a volta de Jesus e espero estar junto com todos vocês na eternidade, para a glória do nome do Senhor e benefício nosso, né, amados? A nossa caminhada aqui na terra não é em vão, nós estamos caminhando aqui rumo a uma eternidade. E por que nós vamos chegar lá e nada vai nos impedir? Porque quem nos prometeu é fiel para cumprir com a palavra dele. Não é mérito nosso, não é esforço nosso, mas quem nos prometeu nos garante a vitória. Amém, queridos? A viagem será turbulenta, terá vendaval durante a nossa vida terrena, aqui, né, na terra, mas a aterrissagem lá é segura, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, já preparou tudo em meu e em teu favor. Amém, queridos? Vamos lá? Esse tema fundamental de hoje, do qual estamos falando nessa série, nós vamos falar de fé. Nós já falamos de Bíblia, nós já falamos de salvação, nós falamos de oração, está tudo aí no playlist, tanto no canal quanto no nosso Instagram, você pode ir lá e assistir a hora que você quiser. E hoje nós vamos falar de fé, um tema fundamental que você como cristão precisa conhecer, dominar, aplicar na sua vida e na vida de outras pessoas. Amém, queridos? Vamos lá, abra a tua Bíblia comigo e na carta aos Hebreus. Nós não sabemos o autor, mas nós sabemos o seu destinatário, que foi aos judeus, ao povo de Deus, aos hebreus. E nós vamos meditar um pouquinho, começar por lá. Hebreus, capítulo 11. Vamos lá, abra comigo aí Hebreus, capítulo 11, verso 1, para nós iniciarmos aqui o nosso bate-papo sobre fé. Olha o que diz Hebreus, capítulo 11, verso 1 e 2. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Nós sabemos que a fé, né, é um fundamento, como diz a Bíblia, e fundamento a gente não consegue enxergar. A fundação, o fundamento, a estrutura de uma construção, ela está sempre embaixo. De um edifício, ela está embaixo desse edifício. Nós não conseguimos ver essa estrutura, mas é ela que dá base para que aquela construção, para que aquele edifício esteja de pé, firme e inabalável. É a estrutura que dá base para tudo isso. Assim também é a nossa fé. Amém, queridos? A fé é que nos dá estrutura para que a gente permaneça firme de pé, acreditando em um Deus que nós não conseguimos ver com nossos olhos físicos, porque Ele é Espírito, nós vamos já chegar lá, mas a fé, a convicção de que Ele existe, de que Ele criou todas as coisas, de que Ele cuida de nós, nós temos, mesmo sem vê-lo. Amém, queridos? Isso é fé. A fé para com Deus é através da obediência à sua palavra, porque nós não vemos, mas quando nós ouvimos a sua palavra, né, e nós decidimos andar por fé, ou em obediência a Ele, aí está dizendo que eu tenho fé. Eu ouvi Deus, eu abri mão do meu ser, do meu caminho, do rumo em que eu estava trilhando, e agora eu estou trilhando o caminho que Deus deseja que eu trilhe nessa terra para a glória dEle e benefício da minha alma. Amém, queridos? Então essa é a fé para com Deus. E a fé para com os homens? A fé para com os homens é através das minhas obras. As minhas obras vão mostrar aos homens, ao mundo, de que eu sirvo a esse Deus, porque as minhas obras evidenciam a minha fé diante dos homens. Amém, queridos? Só para você entender. Então a fé diante de Deus, ela é invisível, mas ela não é inexistente, ela é invisível, mas existe. Nós temos
convicção. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é prova daquilo que se espera. Amém, querido? Então, e por que a humanidade necessita de fé? Olha o verso 6, Hebreus 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, por que nós necessitamos de fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você só pode agradar a Deus através da fé, porque Deus não é matéria, Deus não é palpável, visível, tocável. Deus não está representado em uma imagem de escultura, como muitos acham que estão. Não, a imagem de escultura é o homem que faz, é um ser inerte, sem vida, né? Não tem valor nem empréstimo algum para Deus. Deus é espírito, né? Como diz João 4:24, Deus é espírito, e todos os que o adorem em espírito e em verdade. Como é que nós vamos adorar Deus em espírito e em verdade? Só tem uma forma, não é através de um ser representativo, como a imagem de escultura aqui que eu dei exemplo. Não é através do seu Filho Jesus. Nós o adoramos em espírito, sem ver esse Deus, mas nós adoramos com a certeza de que Ele está nos ouvindo e vendo e cuidando de nós na pessoa de Jesus, que foi quem nos apresentou Deus. Isso está no Evangelho de João, capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus encarnado, que é Jesus, desceu do céu à terra para nos apresentar esse Deus através das suas obras, através dos seus feitos, do seu comportamento, através da sua palavra. Amém, queridos? Então, espírito em verdade. Em espírito eu não o vejo, mas eu sei que ele existe, né? E é galardoador da minha fé, ele é recompensador quando eu creio nele. Em verdade, na pessoa de Jesus, é a única forma de adoração verdadeira a Deus, é na pessoa de Jesus. Amém, queridos? Então é necessário que você tenha fé e saiba que Deus existe e ainda é galardoador, é recompensador daqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E os benefícios dessa fé? Quais são os benefícios dessa fé? Vamos aprender um pouquinho mais, né? Abra a tua Bíblia aí na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Olha os benefícios dessa fé. Quando eu creio em Deus, né, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra e que se revelou a nós, né, na pessoa de Jesus, eu tenho benefícios dessa fé. Qual é o benefício? Romanos 5, verso 1 e 2. Olha, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriando-nos na esperança da glória de Deus. Amém, queridos? Ou seja, os benefícios da fé. Quando eu creio em Deus como Senhor e Salvador, Criador, Kyrios, né? Senhor absoluto de todas as coisas, mesmo sem o que eu veja, mas na pessoa de Jesus eu o adoro em espírito e em verdade, a Bíblia diz que eu sou justificado por essa fé. Os benefícios da fé, primeiro, ela me leva a ser justificados por Deus. Deus me justifica na pessoa de Jesus. Isso está aqui em Romanos 3, verso 24. Nós somos justificados por a obra que Jesus fez. Porém, eu só alcanço essa justificação por fé, crendo no Deus que enviou Jesus, através da fé. Eu creio nele e eu sou justificado por o que Jesus fez. Ele me torna justo diante do Pai. Olha os benefícios da fé. Só por a fé você alcança esses benefícios, não há outra forma. Amém, queridos? Então, a fé me leva a ser justificado por Deus. E a fé também, o texto diz que me leva a ter paz com Deus. Ou seja, eu tenho paz com esse Deus. Eu recebo de Deus aquilo que a humanidade mais deseja, que é paz. Mas não consegue porque o mundo não tem paz. Essa paz interior, essa paz que nos edifica e nos dá paz, mesmo em momentos difíceis, de angústia, de dor e de perda, só Deus pode me dar. Então, através da fé, eu sou justificado e através da fé eu tenho essa paz interior, essa convicção de que tudo está bem, porque o Deus Todo-Poderoso está cuidando de mim. Olha quem foi justificado por a fé. Olha o que diz Romanos 4, verso 3. Olha o que diz. Pois que diz a Escritura, presta atenção, está falando de algo passado, as Escrituras já estão dizendo, do que? Abraão, creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. O nosso pai na fé, Abraão, ele foi justificado pela fé, e isso Deus o impôs como justiça. Ou seja,
Deus justificou Abraão por a fé. Abraão não viu nada, Abraão não viu sinais, não precisou disso. Ele ouviu a voz de Deus e foi justificado porque ele ouviu e obedeceu. E Deus o justificou por a fé. Isso está onde? Está na tua Bíblia aí, ó, Gênesis 15, verso 6, olha o que diz, ó. E Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe como justiça. Amém, queridos? Então, a fé te leva a ser justificado por Deus. Amém, queridos? A fé te leva a você ter a sua dívida quitada, né, diante de Deus por Jesus na cruz. Olha, é os benefícios da fé. Então, nós temos a fé como salvação, a fé para a salvação. Qual é a fé para a salvação? Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Por graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Nem a graça e nem a fé vem de nós, é dom de Deus. Nós não produzimos fé, a fé é produzida em nós por a palavra de Deus. Isso está em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. É assim que você adquire fé. Fé não é através de sinais, através de algo tangível, pegável, visível, palpável, não. A fé vem de Deus, ela é produzida em nós por a palavra de Deus. Nós ouvimos, como você está ouvindo aqui, Deus está produzindo fé em você, né? Aí essa fé vai acender as chamas, né, dentro de você, para que você possa ter comunhão com Deus, vai despertar o interesse de você ter comunhão com Deus através da leitura da palavra, consagração física e espiritual. Amém, queridos? Oração. A fé vai acender as chamas da tua oração, para que você possa orar a Deus, ter comunhão com Ele através dessa fé. Então, pela graça sois salvos. A salvação emana da graça, por meio da fé. A graça é a fonte da salvação, ela emana de Deus. Mas para que você tenha acesso a essa salvação, para que você adquire essa salvação, você precisa ter fé. São os benefícios da fé. Amém, queridos? Paramos por aqui em nome de Jesus, que você tenha entendido e compreendido como a fé é importante. Você precisa ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e tudo que a gente faz sem fé é pecado. Deus não se agrada, então é necessário que você tenha essa fé no Deus que te criou, no Deus que cuida de você e no Deus que deu prova disso, que te ama, se revelando na pessoa de Jesus e entregando Ele para morrer naquela cruz em teu favor. Amém, queridos? Nós temos a fé da prostituta Raabe, uma fé inabalável, está aí no livro de Josué, capítulo 2, do 8 ao 13, né, quando ela demonstra a fé em Deus, mesmo sem ter visto nada, mas ela ouviu dizer que Deus havia abrido o Mar Vermelho, abrido o Rio Jordão, né, aberto o Mar Vermelho, aberto o Rio Jordão, e dando ao povo de Israel a cidade de Jericó, da qual ela habitava. Então, tudo isso ela creu por fé. Amém, amados? Ficamos por aqui, até a próxima, querendo Deus, em nome de Jesus, e a minha oração é que você venha colocar em prática tudo que você tem ouvido da parte de Deus, não apenas através de mim, mas através dos servos de Deus espalhados no Brasil e no mundo, para a edificação da tua vida e para a glória do nome do Senhor. Deus te abençoe e até a próxima, querendo Deus, em nome de Jesus.